Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, ou bom dia, né, para aqueles que estiverem vendo esse vídeo mais tarde. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem, eu tenho esse canal aqui chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica exclusivamente ao estudo de temas ligados à doutrina espírita, à espiritualidade superior e, em última análise, ao Evangelho de Jesus. Conforme prometido, eu estou trazendo aqui nesse período entre o fim de ano, o ano novo, alguns vídeos individuais, né, sobre o tema da mediunidade. E eu encontrei num livro chamado Mediunidade e Sintonia, do Espírito Emmanuel Chico Xavier, várias mensagens interessantes que a gente pode tratar rapidamente aqui entre nós, né, estudando-as adequadamente, para que possamos aprender um pouco mais sobre esse tema da mediunidade, né? Antes de entrar no tema propriamente dito, lembro a todos que gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam no canal, anote um sino de notificação que aparece aqui, para que vocês possam ser avisados pela plataforma, pelo YouTube, assim que um novo vídeo for publicado, como esse aqui, por exemplo, né? E compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas queridas, familiares que gostam do tema, e quem sabe o tema sirva de material de estudo, de reflexão, que é o que nós nos propomos a fazer exatamente nesse canal, é proporcionar material de reflexão para todos vocês aí, tá certo? Então, como eu falei, nós vamos hoje falar desse tema aqui, mediunidade e sintonia. Vocês estão vendo no lado direito aí a capa do vídeo, do livro, perdão. Esse livro foi escrito com ele aqui na minha mão, ó. Esse livro foi escrito em 1968, se eu não estou equivocado, né? E, ou seja, ele é bem atual mesmo. Traz temas muito atuais para o nosso entendimento. Exatamente, 2 de janeiro de 1986. Então, o tema da mediunidade está diretamente ligado com a sintonia. Nós vamos ver aí alguns exemplos que o Emmanuel nos traz. Quando a gente fala em sintonia, a pergunta que fica para nós é: sintonia com o quê? Ou com quem? Nós podemos nos sintonizar com espíritos elevados da espiritualidade superior ou com espíritos inferiores ou das trevas. Nós podemos nos sintonizar com inteligências voltadas ao mal, como nós podemos nos sintonizar com inteligências voltadas ao bem. Porque a sintonia é como um espelho. Vai refletir aquilo que nós somos, né? Se o nosso nível evolutivo é um nível que ainda se compraz, gosta da perversidade, da crueldade, da violência e de outros males tantos assim que existem pela Terra, nós iremos refletir, nossa alma vai refletir essas vibrações e nós vamos automaticamente nos sintonizar com criaturas que pensam nisso, em perversidade, em violência, em crueldade. Se, no entanto, o nosso espelho, nosso mundo íntimo, né, ele já busca os círculos de esfera superior, e já buscamos a prática do bem, estamos nos esforçando para nos melhorar, nós vamos nos sintonizar com espíritos mais elevados, que vão encontrar dentro de nós a frequência adequada para fazer essa sintonia. É como um rádio que você sintoniza em ondas curtas, ondas médias, né? A estação que você gosta, que pode estar falando só de crime ou violência, ou da estação que toca uma música suave. Então, a nossa alma, a nossa mente se sintoniza com aquilo que nós somos. Por isso, a moral é um tema importante e é o tema que o Emmanuel irá tratar aqui junto conosco a partir de agora.
tá certo? Então o pensamento, né, gente, só guardem isso para a gente começar. O pensamento está na base de todo fenômeno mediúnico. É através do pensamento que nós nos sintonizamos, seja na psicofonia, na psicografia, na vidência, na audiência. Qualquer tipo de mediunidade passa pela mente do médium e, diga-se de passagem, né? Todos somos médiuns, tá? Tá lá no Livro dos Espíritos isso. Mais ou menos, ou com maior grau ou menor grau, todos somos médiuns. Todos recebemos influência do mundo espiritual, sem nenhuma exceção. Existem, obviamente, aqueles médiuns tarefeiros, aqueles que vieram com uma missão, né, como Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco e tantos outros, Eurípides Barçanufo, né, e tantos outros espíritos que passaram pela Terra com mediunidades assim bastante acentuadas, né? Porque eram tarefeiros, eram medianeiros, mas com tarefas específicas no campo da mediunidade, como o Chico, por exemplo, na divulgação da doutrina espírita, né? Então vamos lá, direto ao tema aqui. O capítulo que eu trouxe para vocês, que é o capítulo 2 desse livro, chama Fenômeno e Doutrina. Então, fenômeno eu acabei de falar. Fenômeno existe desde o Egito Antigo. O fenômeno mediúnico não é nenhuma novidade. Não é a doutrina espírita que está trazendo o fenômeno mediúnico. Ele já existe. Já existe desde lá do Antigo Egito, passando por todas as... pela Grécia Antiga, por Roma, as pitonisas lá da Grécia, os templos também na Índia, a Índia Védica, que tinham também os seus iniciados, como também eu já falei do Egito, né? Então, a mediunidade é como a inteligência, como um outro atributo qualquer do homem, né? Agora, a mediunidade bem aplicada, a mediunidade com Jesus, esta é o diferencial que nós vamos aprender aqui na noite de hoje, por isso que ele fala fenômeno e doutrina. Tá? Que doutrina é essa? Doutrina espírita, a doutrina do Evangelho de Jesus, né? Que nada mais é a doutrina espírita do que a revivência do Evangelho de Jesus na Terra nos dias de hoje. Tá? Então ele começa dizendo assim: até hoje os fenômenos mediúnicos se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis. Mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Então o que ele está dizendo? Poderão haver polêmicas sobre os fenômenos mediúnicos praticados pelo Cristo? Talvez, alguns poderão traduzi-los à conta de hipnose ou de outras situações. Mas a pedra filosofal, o conjunto de ensinamentos que ele vivenciou, Cristo não escreveu livro nenhum, como nós sabemos, nós temos os 4 evangelistas que se cuidaram de escrever os ensinamentos do Cristo para nós, e esses ensinamentos chegaram até nós através do Novo Testamento, né? Como também as cartas de Paulo e tudo mais. Mas esse conjunto de teses que formam o Evangelho, ele mudou o mundo. Mudou o mundo. Tanto assim é que nós medimos o tempo hoje como antes de Cristo e depois de Cristo, a ponto de mudar o calendário. Esse calendário romano antigo não existe mais, existe o calendário gregoriano, que começou a contar do ano 0 do ano do nascimento do Cristo. Então, esse conjunto é inatacável, né? Ele poderá ser discutido que quando curou o cego lá no tanque de Betsaida, podia ser algum fenômeno particular, mas os ensinamentos do Cristo, não. Ele continua dizendo assim, trazendo para nós alguns exemplos. Existe quem recorra à ideia
da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Porque vocês sabem que uma das primeiras coisas que o Cristo fez era uma bodas, um noivado, um casamento, em que o Cristo participou, acabou o vinho e ele transformou a água em vinho. Isso está nos evangelhos e tiveram inúmeras testemunhas que viram. Mas alguém poderá dizer, não, eventualmente foi uma fraude, alguém foi lá e trocou os garrafões, etc. Ok, mas, que ele disse, ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo, em benefício dos outros, no meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvairios da multidão. Então lembremos que naquela época do Cristo, que era a Judéia, Jerusalém, era uma área ocupada pelos romanos, o que valia era o poder da força, o poder da influência, o poder do dinheiro, das armas. E o Cristo exemplificou com o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei, né? Ele exemplificou isso na prática, sem querer conquistar os grandes da ocasião, os imperadores, ou mesmo os reis judeus da época, né? Os grandes doutores da lei, enfim. Ele não procurou se aproximar das pessoas influentes e poderosas da época. Ao contrário, né? Ele exemplificou o amor ao próximo através do amor aos simples. Para que alguém me pergunta, mas para que você está falando desse assunto? Pela simples razão de que o fenômeno pode existir, mas o que importa é o que nós fazemos dele, como é que está a nossa moral frente a esses mesmos fenômenos. Então, o Cristo é o exemplo de grandeza moral mais importante que o homem já teve. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade como saber qual é o melhor exemplo a ser praticado. E eles respondem, o Cristo. Ele é o modelo para vocês. Cristo é o nosso modelo de vida em termos morais, né? Ele ainda continua, fala o seguinte, invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu, como se fosse possível, digamos assim, né? Alguma psicoterapia curar a cegueira de alguém, eu nunca vi, mas digamos que fosse, né? Mas ele diz assim, há todavia consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se fizer servidor de todos na terra. Num tempo em que o egoísmo caracterizava o trabalho à conta de extrema degradação, né? Então, de novo, né, gente? Cristo foi para nós a maior referência que Deus podia ter nos dado em todos os tempos. Ele dignificou a solidariedade como ninguém, numa época onde o egoísmo era a nota predominante. Ou seja, as pessoas não se importavam com as outras. Lembrando que a própria lei mosaica falava do olho por olho, dente por dente. Então o perdão não existia na forma irrestrita como Cristo nos ensinou. Certo? A lei mosaica preconizava o olho por olho, dente por dente. Eu não estou com isso desmerecendo a lei mosaica. Ela foi a lei precursora
que serviu de caminho, de base para a vinda do Cristo. O Moisés. Os próprios 10 mandamentos, se vocês lerem eles até hoje, está lá no primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Todos eles são válidos até hoje. A questão é que foram introduzidas questões que foram muito humanas no meio das leis mosaicas, como tudo que o homem coloca a mão sempre transforma em uma coisa nem sempre boa, né? Mas o Cristo não. Ele foi o mensageiro divino por excelência. Por excelência. E esses atos que ele fazia era para mostrar a cura de cegos, a cura de paralíticos, para mostrar o quê? A relação dele com Deus. Porque ele se chamava o Filho de Deus na Terra, ou Filho do Homem. Então ele fazia esses milagres, vamos chamar assim, né? Na falta de expressão, porque na verdade não são milagres, né? São leis físicas que serão conhecidas mais dia, menos dia, pela ciência, né? Mas porque ele tinha um magnetismo muito grande, que já falamos no vídeo passado, magnetismo muito grande, controlava as leis da natureza, conhecia em detalhes o controle das leis da natureza e tinha uma comunhão permanente com Deus. Então ele conseguia, tanto assim que levantou Lázaro do túmulo 3 dias depois de morto. 3 dias depois de morto, visto por todo mundo, pelas irmãs de Lázaro, pelos discípulos e até por alguns fariseus que estavam acompanhando ali e souberam do que queria acontecer. Então foi visto por muitas pessoas, né? No entanto, ele não se utilizou desses argumentos quando tratou de defender-se a si próprio. Quando chegou o momento da defesa dele próprio, ele silenciou, deixou nas mãos de Deus que as coisas corressem conforme Deus assim o quisesse. O Emmanuel também continua, fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. Como se, de novo, né, eu pergunto a vocês conhecem algum caso de hipnose que pudesse multiplicar pães para centenas de pessoas? É pouco provável, né? Porque a pessoa hipnotizada não ia perceber logo que não tem um pão ali para ela comer, né? Mas ele multiplicou pães e pães diante de centenas de pessoas no monte, quando os discípulos vieram dizer para ele que tinha acabado a comida. Mas o Emmanuel ressalta dizendo o seguinte: o mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Então, é aquilo que acabamos de falar também. Se o Cristo quisesse se utilizar de todos os seus poderes para impressionar multidões, para atrair bajuladores de plantão, para ganhar notoriedade pública, ele poderia facilmente fazer. Mas não, ele se preocupou única e exclusivamente em atender os simples, os infelizes, os sofredores, procurando afastar deles a dor, a doença, a tristeza, o desespero, através das suas lições imorredoras do Evangelho. Então, e aqui está o caso de Lázaro, que eu acabei de falar. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional do benfeitor sublime que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroado interpretava humildade por baixeza. Lembremos de novo, à época de Jesus, qualquer atitude de humildade era entendido como sendo uma covardia,
um, digamos, um desrespeito quase ao orgulho que cada um deveria manter, principalmente os romanos, né? Existia escravidão, né? Os romanos escravizavam os povos conquistados. Então era uma época difícil. No entanto, o Cristo, com o poder de tirar o Lázaro do túmulo, 3, 4 dias depois de morto, ele teve a tranquilidade para mostrar para todo mundo que tinha esses poderes, mas que acima de tudo o que valia era o perdão incondicional, que foi a conversa que ele teve com Pedro, quando Pedro chegou para ele e perguntou: Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Serão 7 vezes? Cristo falou para ele: não, Pedro, não, Simão Pedro, não serão 7 vezes, serão 70 vezes 7 vezes. Então, ou seja, para números da época, quem sabia contar até 10 era uma pessoa muito letrada. Só os escribas e doutores que conheciam as numerações mais avançadas. Então, 70 vezes 7 vezes é como se a gente falasse para um matemático de hoje, infinito. Então, que nós devíamos perdoar ao infinito. Num quadro social, como diz o Emmanuel aqui, em que o ódio coroado, quer dizer, o ódio daqueles que tinham o poder, interpretava a humildade, pessoas humildes, por baixeza, por covardia. Tanto que o Cristo na crucificação foi chamado de covarde, foi cuspido, porque à época ninguém entendia aquela atitude do Cristo de submissão, mas de submissão não os poderes terrenos estavam ali o crucificando. Submissão às vontades de Deus, às vontades do Pai, porque ele dizia: eu e o Pai somos um só. Então, de novo perguntar, o que tem a ver isso com mediunidade? Tudo. Mediunidade é sintonia. Então, a sintonia, digamos, necessita uma boa sintonia de uma moral elevada. Por isso nós estamos tratando desse assunto aqui, né? Senão a gente vai se perder. Estamos falando de mediunidade, mas estamos falando do Cristo? Claro, porque ele é o modelo. Entendem? Então, ele continua, ele diz assim: debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio, coisa também vista na época por muitos, né? Muitas mulheres, homens, até pelos oficiais romanos que ficaram preocupados, achando que tinham roubado o corpo dele, etc, etc. No entanto, Mano diz, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce, dia a dia, das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação, por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos. Então, os ensinamentos do Cristo, esses 2000 anos, permaneceram e se multiplicaram. Hoje, creio que facilmente dá para dizer que 1/3 do planeta, pelo menos 1/3 é cristão. Se diz cristão, né? Porque tem os budistas, hinduístas, os muçulmanos. Então, grande parte da Europa é cristã, América é cristã. Então a gente tem as nações da África, ou mesmo da Ásia, como a Indonésia, são cristãs. Mas o que foi que o Cristo nos deixou? Um roteiro. Um roteiro, gente. O Evangelho é um roteiro de vida. Se você seguir este roteiro, você estará fadado ao crescimento espiritual. E você vai se melhorar dia após dia, né? Com os ensinamentos que ele nos trouxe, voltados ao quê? A bondade, a concórdia, a tolerância e a abnegação. Como ele diz ali, são mapas da felicidade real. Não da felicidade fortuita, passageira,
gratuita, que se perde, que se esvai como areia entre os dedos. Não, é a felicidade do espírito eterno que nós somos. Nós somos espíritos eternos, tá certo? E temos esta vida apenas como se fosse um minuto na nossa existência. Cabe a nós aproveitar esse minuto, né? E ele termina aqui, esse já é o último slide, dizendo assim: recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Tudo isso que nós falamos, recordemos essas lições na doutrina espírita. A doutrina espírita ainda é jovem. Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Então, tem 170 anos, algo assim, né? Então, fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida que é parte. Então é isso, gente. Se queremos ser medianeiros com o mundo espiritual, procuremos a sintonia dos espíritos elevados superiores, através da nossa postura coerente no campo do bem, né? Que é o roteiro que o Cristo nos ensinou. Senão, nós poderemos ser medianeiros ou médiuns de espíritos brincalhões, espíritos das trevas, ou pior, de espíritos embusteiros, como está lá no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que se fazem passar por espíritos inteligentes e nobres e não são. Então, somente a nossa conduta, a palavra que eu estou buscando, somente a nossa conduta diária no campo do bem é que nos garantirá que seremos medianeiros dos espíritos realmente elevados no campo do bem, no campo do amor, certo? Então é isso, gente. Mediunidade tem tudo a ver com sintonia. E sintonia, temos que saber com que, ou com quem, ou com que forças nós vamos nos sintonizar. Então, esse vídeo é um alerta. Esse livro também, né, é um alerta sobre isso. Que a gente busque compreender a importância da boa sintonia. Bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta com mais um tema de mediunidade para vocês. Espero que gostem. Lembrem de compartilhar com os amigos, deixar o seu like para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe relevância e possa ser visto por mais e mais pessoas. Um beijo, boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau.